Nada ocorre fora da consciência. Um dos princípios mais importantes do caminho infinito é que Deus constitui o ser individual. Isso significa que Deus constitui o seu ser e o meu. Deus se manifesta como nossa vida, mente, espírito e alma. Até nosso corpo é o templo de Deus. Esta é a verdade espiritual sobre cada um de nós. Deus nos deu domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre o gado, sobre toda a terra, sobre toda coisa que anda e rasteja sobre a terra. Deus nos criou à sua própria imagem, dando-nos sua vida, alma, espírito e inteligência. Ao fazê-lo, Ele nos deu domínio sobre a ignorância, a superstição e as trevas. Esse domínio é o nosso direito espiritual de nascimento e nos torna uma lei para a demonstração de nossa vida. Todo erro é uma imposição mental. Somos seres humanos porque perdemos nosso direito de nascimento e o entregamos ao que o mestre chamava de este mundo. No instante em que os jornais, rádio ou televisão anunciam uma epidemia iminente, os seres humanos se abrem para se tornarem vítimas da epidemia. Eles permitem que ela se torne parte de sua experiência, por meio de sugestões impostas mentalmente de fora. Não é que alguém tenha iniciado maliciosamente o boato apenas para nos deixar doente. Está na consciência humana universal e está presente em todos nós. Sem conhecer a verdade subjacente do ser, podemos aceitá-lo passivamente com um "bem, o que posso fazer sobre isso? Eu sou apenas uma estatística. Portanto, se 40 em 100 conseguirem, talvez eu seja um dos 40. Se escaparmos, nos consideraremos pessoas de sorte. Na verdade, somos responsáveis por sermos vitimados pela hipnose em massa, apenas porque não sabemos como evitá-la. Não sabemos o que causou ou como evitá-la. A eleição presidencial de 1916 ilustra o efeito de qualquer tipo de histeria em massa. O presidente em exercício foi reeleito porque havia mantido a nação fora da guerra, evidência clara de que o público não queria se envolver em nenhum conflito europeu. Mas 6 meses depois, estávamos em guerra. Por quê? Porque a maioria dos eleitores dos Estados Unidos mudou de ideia em 6 meses e implorou para ir à guerra? As pessoas realmente queriam guerra? Não mais do que antes. A mudança na opinião pública foi o resultado de um programa de propaganda consistente e cuidadosamente planejado, fazendo com que o público se rebelasse e clamasse pela guerra como resultado de uma histeria em massa que havia sido deliberadamente induzida, uma imposição mental contra a qual cidadãos alertas e informados poderiam se defender. Existem forças mentais impessoais operando na consciência humana, e elas chegam até nós sob o disfarce de uma pessoa ou uma condição. Elas são lançadas sobre nós como apetites pecaminosos ou falsos, como falta e limitação, ou como ameaças de perigo, e nós respondemos. Todo mal chega até nós através de uma imposição mental, e de nenhuma outra maneira. Isso nunca é pessoal. Não vamos culpar os membros de nenhuma raça ou religião, porque isso não seria verdade. Todo mal é impessoal, mesmo que pareça vir através de uma pessoa. A questão é que a pessoa que parece ser a causa do mal em nossa experiência não é mais responsável do que nós que aceitamos uma pessoa ou condição má em nossa consciência. Todo erro, independentemente de seu nome ou natureza, todas as discórdias e desarmonias do mundo, seja na forma de desejo pecaminoso, apetite falso, doença ou desemprego, chegam até nós como uma forma de malefício mental. É uma força mental imposta de fora. Não é da sua responsabilidade ou da minha, exceto pela falha básica de termos renunciado ao nosso domínio. Este é o pecado original, e tendo feito isso, a única outra razão para nossa discórdia não é que somos maus, mas que continuamente aceitamos o mal do mundo. A filiação divina faz de nós uma lei para nós mesmos. Quando entendemos que Deus constitui o nosso ser, que Deus é a própria vida, mente e alma de nós,
podemos entender o significado da passagem em Gênesis, que afirma que Deus deu ao homem domínio sobre tudo, até mesmo sobre as estrelas, planetas, clima, tudo o que está no ar, no mar e no fundo do mar. Esse domínio é nosso em virtude do fato de termos recebido a mente e a vida de Deus. Eu sou o Filho de Deus, a manifestação do próprio ser de Deus. Deus está se revelando na terra como meu ser, manifestando-se como minha mente, minha vida, minha alma e meu espírito, e até como a lei para o meu ser. Nenhuma lei pode operar sobre mim. Toda lei deve operar de e através de mim. Somente a lei de Deus pode operar dentro, sobre e através da minha consciência, e nada do exterior pode entrar que contamine ou cometa uma mentira. Uma vez que nos vemos como filhos de Deus e sob a lei de Deus, nada e ninguém, individual ou coletivamente, pode nos influenciar. Nós não responderemos aos desejos de fora. Seremos uma lei para nós mesmos, uma lei de Deus, não uma lei do egoísmo que usa nossa mente para nos beneficiarmos às custas de outra pessoa, mas uma lei do amor, uma lei da inteligência e uma lei da vida. Isso não podemos fazer a menos que possamos perceber que Deus nos criou à sua imagem e semelhança, que Deus nos criou da própria substância e fibra de seu próprio ser, e assim nós, portanto, estamos sob a lei de Deus. A lei de Deus se manifesta em minha alma e espírito. A lei de Deus se move em meu interior. A lei de Deus se manifesta em minha mente e corpo. A lei de Deus me estabelece, mantém e me sustenta livre de influências externas. Quando nos estabelecemos dessa maneira, somos a lei para a nossa vida. Todas as coisas começam a trabalhar em conjunto para o bem daqueles que amam a Deus, para aqueles que amam essa ideia de serem governados por Deus e não estão sujeitos a influências externas. Todo aluno deve estudar bem, ler, ponderar e meditar dentro de si mesmo, até chegar a uma convicção absoluta de que Deus fez tudo o que foi feito e tudo o que Deus fez é bom. Se ele acredita que existe algum mal, está aceitando uma sugestão externa ao seu próprio ser, uma sugestão de fora, da mente carnal, que é a crença universal em dois poderes. Quando ele aceita a sugestão de uma individualidade separada de Deus, uma lei ou uma vida separada de Deus, ele aceita uma imposição mental de fora. A natureza impessoal do malefício. Se entendermos isso, podemos entender o porquê e o que é o malefício mental. Somente se pensarmos no malefício mental como o ato de uma pessoa ou grupo de pessoas é que nos encontraremos em apuros. Identificar más práticas com uma pessoa é personalizar o mal e sofreremos por acreditarmos que é uma pessoa. Não é possível sofrer com os pensamentos dos outros se nos aceitamos como um com Deus. Somente se renunciarmos ao nosso domínio, poderemos sofrer com os pensamentos dos outros. Os pensamentos dos outros não têm poder, exceto quando há uma crença de que eles são poder, como é ilustrado nas religiões das raças primitivas. No que diz respeito ao nosso conhecimento, a religião deles nunca se elevou acima do nível mental e, portanto, consistia no bem e no mal. Havia padres que oravam por saúde e geravam saúde. Eles oravam por harmonia e produziam a harmonia. Eles foram uma bênção para o seu povo. Mas em todas essas tribos haviam também um sacerdote maligno, e este, nas mentes de sua tribo, era dotado do poder de amaldiçoar e matar. Ao estudarmos esses ensinamentos antigos, descobrimos que os bons sacerdotes realmente podiam curar, e os maus sacerdotes podiam matar. Até 100 anos atrás, essas práticas eram realizadas nas ilhas havaianas, onde havia bons kahunas e maus kahunas. Desde a infância, as pessoas foram ensinadas que os bons kahunas podiam curar e os maus kahunas podiam matar. E, portanto, durante toda a vida, eles viviam com medo dos maus kahunas. Isso era verdade na América Central e na América do Sul, nos dias dos povos primitivos de lá. Isso era verdade no Egito, na Austrália, entre os aborígenes
e hoje entre os vudus do Haiti. Livrando-se do mal-feito pessoal. Ainda hoje, se uma pessoa encontrar aqueles que são suscetíveis à crença de que o pensamento de alguém pode machucá-lo, assim será. Talvez seja por isso que os metafísicos estejam entre as pessoas mais fáceis como alvo de malfeitos. Eles acreditam nisso, pelo menos alguns deles. Mas aqueles que não aceitam essa superstição não podem ser tocados. Eles não são afetados de forma alguma. Não existe uma mente divina e uma mente mortal. Não há duas mentes. Existe apenas uma mente, um instrumento de Deus, e seu poder é bom. Não há poder no que é chamado de mal feito, embora haja poder na crença de que ele tem poder. Esse é o único poder que ele possui. O pensamento de ninguém pode nos prejudicar individual ou coletivamente, porque o pensamento do praticante do mal é apenas o efeito da crença em dois poderes. Não é a mente única. Não pode ser a mente única porque se baseia na crença em dois poderes, o bem e o mal. Entender isso nos salvaria de qualquer forma do que é chamado de malefício pessoal ou direcionado. Livrando-se do malefício universal. Além disso, devemos ir além de nos libertarmos dos malefícios pessoais e nos libertarmos dos malefícios universais, que aparecem como uma crença em infecção, contágio ou hereditariedade. Fazemos isso entendendo que a crença universal no poder da doença não pode operar em, sobre ou através da nossa consciência, porque Deus é a nossa consciência e nada pode operar sobre Deus. Nada pode entrar na consciência de Deus que contamine ou que cometa uma mentira. Portanto, se Deus constitui nossa consciência, somos imunes aos malefícios resultantes da crença no bem e no mal. Para os puros, todas as coisas são puras. Se não há nada em nossa consciência para responder ao mal, nenhum mal pode se enraizar ali. Mas como nos libertamos do mal? De uma maneira e de uma só maneira. Vivendo, movendo-se e tendo nosso ser na realização de Deus, como constituindo nossa consciência, nossa mente, alma e nosso ser, como nossa própria vida. Nada de natureza discordante, então, pode entrar nessa mente, nessa alma ou nessa vida. Todas as superstições, boatos ou relatórios sobre clima, saúde, infecção, contágio ou epidemia não passam de sugestões mentais impostas e não estamos sujeitos a elas, porque elas não têm poder. O caminho infinito afirma que pecado, doença e morte não são poder. São apenas sugestões impostas decorrentes da crença em dois poderes, a crença adâmica no bem e no mal. Os males e discórdias deste mundo não surgem na consciência, pois a consciência é a fonte da inteligência. Saber que a única base deles é a crença universal, a mente carnal, deixa claro o seu nada. No entanto, tenhamos certeza de que não acreditamos que a mente carnal seja realmente mente. Mente carnal ou mente mortal significa uma crença em dois poderes, uma crença universal, não pessoal. Não a sua crença, não a minha crença, não a crença dele ou dela, mas uma crença universal impessoal. Quando sabemos disso, podemos rir disso com todo o entusiasmo, como se alguém nos dissesse: "Oh, há um homem lá embaixo que vai pensar em você até a morte." Ninguém poderia fazer isso, porque entendemos que Deus é a nossa vida e ninguém pode afastar Deus. Portanto, permanecemos firmes nessa percepção e realização. Deus é a saúde do nosso semblante. O que pode entrar nesse semblante para destruir ou prejudicar sua perfeição? Mas devemos conhecer esta verdade. Devemos conhecer a verdade de nossa verdadeira identidade. Então devemos conhecer a fonte do erro, que não é o nosso pensamento errado, nem nenhuma das crenças que adquirimos. A fonte de todo erro é um mal-feito universal, uma sugestão ou imposição universal que nos chega para a aceitação, assim como o diabo veio a Jesus para tentá-lo.
Para esse diabo, Jesus disse: "Põe-te atrás de mim, Satanás." E para o nosso diabo, aparecendo na forma de infecção ou contágio, pobreza ou infelicidade, temos de dizer: "Eu reconheço você como sugestão." Um pequeno grupo de estudantes experimentou o fenômeno das intempéries que aparecem sob a forma de maremotos e tufões, e ao saber que todas as condições não naturais do clima não passam de mal feito mental, observou-os se dissolverem e desaparecerem no espaço. Não é no Polo Norte ou no Polo Sul que começa uma condição climática. Começa com uma crença universal em dois poderes, e é interrompida quando atinge-se a percepção e realização de um poder. Esse poder é o Espírito de Deus em nós, a presença de Deus e a vida de Deus em nós. Nada pode entrar em nossa experiência, exceto através de nossa consciência. Se houver um rumor de tempestade, ela deve se envolver em nossa consciência antes que possa se manifestar. 2 ou mais reunidos na verdade, 10 homens justos podem salvar uma cidade. Erro, uma sugestão imposta. É necessário muito pouca compreensão da verdade para eliminar os males deste mundo enquanto eles tocam nossa consciência individual. Lembremos sempre que não podemos experimentar nada que não entre em nossa consciência. Mas qualquer coisa pode entrar em nossa consciência, a menos que estejamos alertas e vigilantes. Aqueles que nos rodeiam veem nosso corpo, mas a outra parte de nós que ninguém vê, nossa mente. Nossa mente é invisível e por trás da invisibilidade de nossa mente, nós permanecemos. Existe um eu de cada um de nós, existe uma mente e existe um corpo. Eu tenho uma mente, eu tenho um corpo e eu estou aqui e me dirigindo à minha mente, que por sua vez governa meu corpo. Meu corpo não pode pegar um resfriado. Qualquer resfriado que entre no meu corpo deve primeiro entrar na minha mente, e isso significa que eu deixei entrar. Essa é apenas uma evidência de quão importante eu sou na minha vida. Eu estou por trás de mim. Eu estou por trás da minha mente e por trás do meu corpo. Visto que eu e o Pai somos um, as qualidades e as quantidades do Pai são minhas. Eu sou a realização de tudo o que Deus é, e nada do exterior pode entrar em minha consciência que contamine ou cometa uma mentira, porque estou aqui na realização de Deus como meu ser.